faz um exercício diário nos próximos 7 dias. Acorda, pega o celular e entra no... Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Confirmem, por favor. Edenilson, Malise, Luiz Eduardo, Edmilson, Márcio. Estão escutando bem o áudio? Tudo ok? Danilo, Rodrigo. Áudio ok? Muito bem, gente. Muito boa noite. Vamos começar nossa live. Hoje, no nosso projeto aqui, no canal Viver de Renda, aqui no YouTube, nós temos um convidado especial dentro do nosso projeto Ações que Transformam. Nosso tema hoje é o poder da comunicação e não podíamos estar em melhor companhia do que com o professor Reinaldo Polito. O que dizer de Reinaldo Polito? Mestre em Ciências da Comunicação, mais de 40 anos de carreira profissional exitosa, cerca aí de 30 e poucos livros publicados no Brasil, no exterior, mais de 1 milhão e 400 mil exemplares vendidos, já teve um quadro no Fantástico algum tempo atrás, colunista do UOL, uma pessoa que vem ministrando ao longo de sua vida uma série de atividades nessa área da comunicação. E nós vamos exatamente conversar com ele sobre essa ferramenta, que é uma ferramenta para todos nós e que pode ser muito útil para nós fazermos apresentações, conduzirmos reuniões, para crescermos na nossa carreira profissional, seja numa empresa em que a gente trabalha, seja empreendendo por conta própria, tendo a nossa empresa, na relação com os fornecedores, com os clientes, enfim, a comunicação é a base para uma carreira de sucesso. E nós vamos agora convidar o professor Polito, ele vai falar conosco aqui nessa live. Polito, uma excelente noite para você, é um prazer enorme tê-lo conosco. E eu gostaria já de passar a palavra para você, para que você fale um pouquinho, faça uma apresentação sobre você para o público, e aí a gente vai discorrendo um pouco sobre o conteúdo aqui dessa nossa conversa. Fique muito à vontade, a casa é sua. Obrigado, Clóvis. Uma honra estar com você aqui. Obrigado por esse convite tão honroso que você fez, e vim aqui com muito prazer. Você, de uma certa forma, já falou tudo aquilo que eu tenho feito ao longo da minha carreira como professor de oratória. São 47 anos ministrando cursos, mais de 51 mil alunos
formados na nossa escola. Me dedico inteiramente a essa atividade, tenho 34 livros publicados, com mais de 1.500.000 exemplares vendidos, esses livros em 39 países, e escrevo regularmente sobre comunicação. Coincidentemente, essa semana eu completo 15 anos como colunista do UOL. Todas as terças-feiras eu tenho lá a minha coluna no UOL. Nas quintas-feiras eu escrevo na Jovem Pan, aos domingos no Diário de São Paulo e fim de semana escrevo na revista Vida Simples. Então, é um trabalho bastante intenso com esses textos e isso me dá muito prazer também. Maravilha. Como é que a gente pode falar do seu início aí de carreira? Inclusive, uma curiosidade, eu estava lendo um material a seu respeito e que vi que durante um bom tempo você trabalhou no mercado financeiro também. Sim. Como é que foi essa experiência? De 1975 até 1985, durante 10 anos, eu atuei, durante o dia atuava no mercado financeiro e à noite e aos sábados pela manhã eu ministrava aulas de oratória. E a paixão pela oratória foi tão grande, tão grande, tão grande, que chegou um momento, eu fiz umas contas, cheguei à conclusão de que se eu me dedicasse apenas à oratória, eu ganharia metade do que ganhava no mercado financeiro, mas com certeza eu seria uma pessoa muito feliz porque iria me dedicar a algo que me apaixonava muito, que era a oratória. Aí, em 1985, voo solo com a oratória e, a partir daí, a escola, lógico, tomou um vulto e cresceu bastante. Nós conseguimos construir a maior estrutura instalada para o ensino de expressão verbal do mundo. Então, você tem grandes escolas inseridas em universidades, mas uma estrutura específica para esse assunto, não tem ninguém que tenha a nossa estrutura. E como é que surgiu essa, vamos dizer assim, essa ideia, essa identificação com a questão da oratória? Como é que foi que isso despertou em você isso? Há uma história remota e uma outra um pouco mais próxima. A remota é a seguinte: eu nasci em Araraquara, no interior de São Paulo, e muito cedo, 1 ano de idade, minha família veio para São Paulo, nós morávamos no bairro do Tatuapé. E a casa que nós morávamos tinha um fogão a gasolina. É engraçado que eu falo em fogão a gasolina, ninguém sabe da existência desse bendito fogão a gasolina, mas existia, e o botijãozinho ele ficava fora da cozinha, porque por causa do cheiro da gasolina, passava por um caninho e ia do lado. E meu pai fazia limpeza desse tanque, assim, com uma certa regularidade, tirava a gasolina suja para não entupir e lavava. Eu entrei com ele isso era num banheiro que ficava ao lado, entrei com ele e levei, sem que ninguém visse, um isqueiro, aqueles tipo binga. Aquilo não funcionava, era brincando com ele, eu comecei a bater no bidê, não sei por que cargas d'água, ele acendeu, e eu me assustei, joguei, a gasolina já estava no chão, pegou fogo, e ali aquela fumaceira toda, a porta fechada, meu pai tentando me tirar de lá, e fiquei hospitalizado meses com aquelas queimaduras de 3º grau. E depois, o trauma foi tão grande, Clóvis, que eu fiquei mudo. E depois de algum tempo, eu voltei a falar totalmente gago. E aí, os médicos que orientavam lá no tratamento das queimaduras, eu não sei que tipo de conhecimento eles tinham, mas disseram para os meus pais o seguinte: olha, vocês estão preocupados com o menino que está gaguejando, ensinem a ele uns versinhos infantis, umas poesias, porque assim como o cantor gago não gagueja quando canta, também a poesia, o ritmo, a cadência, isso pode melhorar. Bom, comecei a recitar as poesias, não sei se foi isso que resolveu o problema ou não, mas a gagueira desapareceu. Voltamos lá para Araraquara, minha terra natal, e lá no curso primário eu comecei a fazer aquilo que tinha aprendido durante o meu tratamento. Nas festinhas comemorativas, nas festinhas de final de ano, eu ia para a frente dos meus coleguinhas e recitava as minhas poesias. Então, os coleguinhas aplaudiam, as professoras incentivavam muito, e como eu aprendi algumas dessas poesias, naquela época existiam aqueles serviços de alto-falante na cidade, quermesse, nas praças. Eu ia e eles faziam concursos de poesia. Então, participava desses concursos, ganhei alguns concursos e gostei muito dessa
atividade de falar. Mas eu não sabia ainda da existência da oratória. Aqui em São Paulo, um querido amigo que era muito tímido, e sofria muito com isso e dizia que queria resolver o problema. Falei, temos que resolver isso. Como é que você pode, uma pessoa tão simpática como você, ser tão tímido assim? Aí eu descobri que na Rua Bela Sintra havia uma escola do professor Oswaldo Melantoni, que eu não conhecia também, mas diziam que era um curso muito bom para tirar a timidez. Falei para ele, vamos lá, é uma aula gratuita, não vamos pagar nada. E fomos numa quarta-feira, esse amigo era tão tímido que ele não ficou. Mas eu fiquei tão empolgado com aquilo que eu vi, com a comunicação do professor, com a escola, com a didática dele. Eu me lembro que eu cheguei em casa, nem dormia, virava de um lado, virava do outro lado, falava, como é que pode existir uma atividade como essa eu não conhecer? E aí comecei a frequentar, as minhas turmas eram as quartas, mas eu ia lá quase todos os dias. Ele falava, Polito, sua turma é na quarta-feira. Eu falava, professor, não se preocupe, eu vou ficar aqui no cantinho só olhando, não preciso nem participar da aula. E ele, vendo aquele brilho nos meus olhos, me convidou para ser o assistente dele. Comecei como assistente, depois fui professor da escola e fiquei lá durante 7 anos. E, enquanto isso, lá em São Bernardo do Campo, até motivado por ele mesmo, comecei a montar algumas turmas. Aí, quando ele fechou a escola dele, aí transferi tudo aquilo que eu fazia para São Paulo e comecei a me dedicar unicamente com a minha escola. Então, essa foi a história, quer dizer, de gago, me tornei um professor de oratória. Então, hoje, quando alguém fala assim, pô, não consigo falar, rapaz, se eu conseguir, você pode ter certeza que você vai conseguir também. Muitas vezes a gente vê, Polito, o pessoal, quando tem alguma, seja na escola, seja no trabalho, né, quando tem aquela necessidade de fazer uma apresentação em público, aí começa aquela angústia, aquele estresse, aquela ansiedade, o medo de falar em público, né? Tem pessoas que têm sudorese, tem pessoas que gaguejam, tem pessoas que se sentem mal. Muita tem a ver com a timidez, mas também a falta da própria experiência também, né? Porque eu percebia também, quando eu comecei a falar em público, eu tinha dificuldade, obviamente, mas com o passar do tempo você vai se desenvolvendo cada vez mais, né? Então, como vencer esses medos? Assim, observando os seus alunos, qual é o primeiro passo, vamos dizer assim, para a pessoa destravar, vamos dizer assim? Bom, primeiro é preciso entender o mecanismo do medo, Clóvis. O medo é um mecanismo de defesa que nós temos à disposição para nos proteger. Sim. Todas as vezes que nós nos sentimos em perigo de alguma forma, sentimos medo, as glândulas suprarrenais despejam adrenalina no organismo, porque com a adrenalina nós fortalecemos os músculos, aumentamos a pressão sanguínea e podemos nos movimentar mais rapidamente enquanto fugimos daquele momento de perigo. Só que para falar em público, o que acontece? Ficamos com medo, despejamos adrenalina para poder fugir mais depressa, mas não dá para fugir. Como nós não nos movimentamos com a velocidade que deveríamos nos movimentar para queimar a adrenalina, ela permanece um tempo maior no organismo e vai provocando essa disfunção toda. O coração bate mais forte, as pernas começam a tremer, as mãos a suar, a voz fica enroscada na garganta, os pensamentos desaparecem. Tudo consequência da presença da adrenalina que não foi metabolizada. Agora, o organismo aprendeu a se defender, mas ele não sabe fazer distinções. Ele não sabe dizer quando uma informação é verdadeira e quando uma informação é falsa. Se nós pusermos na cabeça que algo ruim vai nos acontecer, ele entende a informação como verdadeira e vai descarregar a adrenalina. Se, por exemplo, cai um avião e você vai viajar na semana seguinte pensando nisso, você fica com medo, fica tremendo. Sobe no avião, aí desce lá no destino e não aconteceu absolutamente nada. Mas a descarga de adrenalina ocorreu. Entendido o mecanismo do medo, por que nós sentimos medo de falar em público? Primeiro, por falta de conhecimento sobre o assunto. Se a pessoa não conhece o assunto, não domina a matéria, vai caminhar pelo desconhecido e vai ficar com o receio, lógico, de se esquecer de uma informação, não se lembrar de algum dado. E se isso acontecer na frente do grupo, é evidente que a imagem vai ser prejudicada ali. Não ter prática, não tem experiência, aquilo que você comentou. Se a pessoa não tem prática, não tem experiência, vai desenvolver uma atividade
desconhecida e fica com receio de fazer mal esse trabalho, porque se essa atividade de falar em público não for bem desenvolvida, a imagem também poderá ser prejudicada. E o terceiro motivo, e geralmente é o motivo mais forte, é a falta do autoconhecimento. Nós temos uma competência muito grande para identificar os nossos defeitos, as nossas imperfeições, mas temos facilidade para identificar os defeitos, mas muita dificuldade para identificar as nossas qualidades. Só vemos pontos negativos na nossa comunicação. Então, qual é o remédio? Conhecer o assunto com a maior profundidade possível. Vai fazer uma apresentação de meia hora, tem que conhecer 45 minutos, uma hora, tem que sobrar matéria. Segundo, não adianta conhecer o assunto se você não souber organizar o seu pensamento, dar uma concatenação lógica no seu raciocínio. Tem que aprender como iniciar, preparar, desenvolver e concluir. Porque quando você conhece o caminho que vai percorrer, você se sente muito mais seguro. Praticar bastante. Você falou em sala de aula. O melhor período para alguém praticar é na sala de aula. Mesmo que ele trema, mesmo que ele fique muito nervoso, mas ali não vai ter consequência para a imagem dele. Ele pode errar à vontade. Erra, acerta e vai treinando. Porque depois, na vida profissional, já fica um pouco mais difícil. Numa reunião importante, por exemplo, se ele vai lá todo inseguro, isso pode prejudicar a carreira dele. Então, tem que praticar bastante. E tem que aprender a identificar suas qualidades na comunicação. Saber, por exemplo, se tem uma boa voz, se é uma pessoa bem-humorada, se sabe contar bem uma história, se tem uma postura elegante, se tem uma gesticulação harmoniosa. Enfim, quais são as qualidades que nós temos na comunicação. A partir dessa consciência, com a prática, organizando o pensamento e conhecendo o assunto, nós reduzimos a quantidade de adrenalina e vamos nos sentir muito mais à vontade para fazer as apresentações. Você falou aí a questão do gestual. Eu me recordo que eu tive o prazer e a oportunidade de fazer 2 cursos presenciais com você. E tinha uma parte que era exatamente falando sobre o que fazer com as mãos. Que parece que são 2 coisas estranhas que a gente não sabe onde coloca na hora que está falando em público. Como é que que regras básicas a gente deve ter em relação a esse assunto? Isso é extremamente simples, Clóvis. Você sabe que quando uma pessoa às vezes me pergunta, Polito, eu não sei como gesticular, eu não sei como fazer com as mãos, às vezes eu estou ali e não consigo. Bom, ele vai explicando. Eu falo, olha, se você fizer na frente do público o que você está fazendo comigo agora, está tudo certo com a sua gesticulação, porque é muito natural, é muito espontânea. Normalmente, nós temos que fazer pequenos ajustes. Por exemplo, aquele que fica voltando rapidamente com a mão, fala, segura um pouco mais o movimento, isso vai demonstrar mais segurança. Procure desenhar com sutileza aquilo que você está dizendo. Então, são pequenos ajustes para que a pessoa faça, numa situação formal, aquilo que normalmente faz muito bem no dia a dia. Tem que tomar aqueles cuidados básicos, não ficar o tempo todo com as mãos nos bolsos, com os braços nas costas, com os braços cruzados. Não que não possa. Se fizer isso de vez em quando, não tem problema nenhum. Mas se ficar lá todo amarradinho o tempo todo, é evidente que vai demonstrar desconforto, isso pode prejudicar o resultado da apresentação. Agora, tem que ser um conjunto todo, a fisionomia tem que trabalhar bem, você tem que aprender a olhar para as pessoas, para fazer uma boa leitura da reação dos ouvintes e saber se você está no caminho certo ou não. Tem que ter uma postura elegante, não ficar torto de um lado, torto do outro lado. Se estiver sentado também, da mesma forma. E com esses pequenos cuidados, são pequenos cuidados, nós conseguimos acertar a postura, acertar a gesticulação, estabelecer uma harmonia entre a inflexão de voz, a expressão corporal e a mensagem que estamos transmitindo. Esse conjunto que é importante. Então, a gente tem aí um conjunto de coisas que a gente precisa estar atento, né? A questão da postura, a questão das mãos, o tom de voz. Você falou da questão do olhar, né? E eu vejo que isso é uma coisa muito importante, porque você cria identidade com o seu público a partir do momento que você o percebe, né? E que ele percebe que você está o observando, né? Você cria uma maior interação. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. O que nós temos que fazer, por exemplo, você para ter essa conversa comigo, embora você já me conhecesse há muitos anos, deu para perceber que você teve o cuidado de levantar algumas informações a respeito, saber exatamente o que eu estava fazendo, como é que eu estava atuando, etc.
Bom, o que nós temos que fazer antes de uma apresentação é exatamente o que você fez. Procurar saber quem são os ouvintes. Saber a faixa etária predominante, se vamos falar com pessoas jovens, se vamos falar com pessoas idosas, se vamos falar com um público de baixo nível intelectual ou de um nível intelectual elevado, se vamos falar com especialistas do assunto ou com pessoas leigas. Vejam, você vai transmitir a mensagem, mas não pode transmitir essa mesma mensagem da mesma maneira para públicos diferentes. Você não pode falar com o jovem da mesma forma como você fala com o idoso. Para o jovem, você tem que falar do amanhã, você tem que falar do futuro, tem que falar de planos. É isso que seduz o jovem. Vai falar com uma pessoa, com pessoas idosas, falar do passado, das suas conquistas, das suas realizações. Portanto, cada público deve ter uma forma apropriada para ser considerado. Depois, nós temos que observar também o que é que interessa a essas pessoas. Eles estão interessados em dinheiro, em segurança, em prestígio social, em fama, poder, o que é que interessa? Quando você faz uma análise dos ouvintes, você pode acertar em cerca de 95% das situações. Mas existe aí um risco de equívoco, de 3%, 4%, 5%. Aí é que entra muito bem essa importância do contato visual, porque quando você olha para os ouvintes, você vai fazendo uma leitura da reação. Se você havia, por exemplo, planejado uma apresentação mais emocional e percebe que não está dando certo, você vai migrando, vai passando para uma mais racional ou vice-versa. Então, você consegue fazer um acerto desses equívocos a partir desse contato visual. Além de fazer essa leitura, quando nós olhamos para as pessoas, entra aquilo que você falou também, as pessoas se sentem consideradas, incluídas, fazendo parte daquele ambiente. E o fato de você olhar para um lado, olhar para o outro, isso vai possibilitando uma certa flexibilidade no tronco, uma certa movimentação, ajuda a quebrar a rigidez da postura e dá muito mais naturalidade. Vejam como é importante o contato visual quando falamos. E não só na apresentação presencial, também na comunicação à distância. Por exemplo, vamos imaginar que nós estivéssemos aqui com 10 pessoas e você estivesse aqui nesse cantinho. Se eu falo aqui olhando para você, eu perco totalmente o contato visual. Se eu olho para a câmera, não, eu tenho contato visual com todas as pessoas e aí nós atingimos esses objetivos também. Perfeito. Tem muita gente que quer falar em público e quer introduzir, contar piadas. Qual a linha tênue que separa o sucesso dessa estratégia? Então, o que tem que ficar muito claro, Clóvis, é que não existe nada proibido em comunicação. As pessoas têm que tomar muito cuidado com essa história de regrinha. Olha, não faça isso, hein? Não faça isso, tem que fazer assim. Não existe, Clóvis. Você olha uma pessoa com um determinado comportamento, está tudo errado naquela apresentação. Tecnicamente é uma desgraça. E ela tem sucesso. Ela consegue atingir os objetivos dela. Você pega uma outra que está lá preocupada com as técnicas, fazer tudo certinho, e não consegue resultado. Portanto, o que é defeito na comunicação de uma pessoa não será necessariamente uma outra. Então, partindo desse princípio de que as regras elas servem até um determinado ponto, mas cada um precisa ter a liberdade para desconsiderar as técnicas ou criar técnicas próprias para o seu estilo. Por exemplo, não é aconselhável iniciar uma apresentação contando piadas. Por que não é aconselhável? O início de uma apresentação é o pior momento que nós temos. Como eu disse há pouco, é nesse momento que você tem uma descarga de adrenalina. O pior momento é o início. Você está tentando ouvir o som da própria voz, está tentando ocupar o melhor espaço na frente do grupo, sentir se as pessoas estão aceitando sua presença ou não. É um momento de desconforto. Imagina, Clóvis, você chega diante de um grupo, se apresentando já com esse desconforto, conta uma piada, e a piada não tem graça. Não tem jeito, você fica desestabilizado. E aí algumas pessoas dizem assim, Polito, mas a piada é boa. É boa, pode ser pior, porque piada boa corre com uma velocidade impressionante. Você ouve uma piada boa, tem certeza que é boa, conta aquela piada, porque é boa mesmo, só que as pessoas conhecem e não reagem, e você fica desestabilizado também. Então, o meu conselho é que se conte a piada mais no meio da fala,
quando você já estiver mais à vontade, o grupo também. Então, veja, não significa que não possa contar piada. Se a piada for curta, inédita, guardar relação direta com o assunto que você vai abordar, porque não adianta nada você contar uma piada, contou, todo mundo viu e falou, ok, pessoal, agora esquece, vamos falar sobre o que interessa. Perdeu tempo ali na frente. Então, se a piada guardar essa interdependência com o conteúdo, for uma piada inédita, curtinha, e você já contou várias vezes em casa, com os amigos, sentiu que dá resultado, tudo bem, pode arriscar. Mas é preferível não correr o risco, não. O fato bem-humorado, sim. Você chega antenado lá no ambiente, Clóvis. Aí percebeu uma informação curiosa. Aí, como que não quer nada, como se aquilo fosse por acaso, pegue aquela informação, exagere e transforme num fato bem-humorado. O público riu, maravilha, as pessoas vão prestar mais atenção em você. Não riu, não se preocupe, não tem problema, nasceu do momento em que você estava falando. Não existe, como no caso da piada, esse compromisso de provocar o riso. Veja que o fato bem-humorado normalmente é bem-vindo, a tirada espirituosa, aquela presença de espírito, isso é maravilhoso, porque quem tem esse jogo de cintura, ele mostra inteligência, que tem luzes, ele já vai conquistando o público já nas primeiras palavras. Maravilha. E o poder das histórias? Como introduzir na sua fala boas histórias que possam engrandecer o ato de você estar falando em público? A história tem vários objetivos. Primeiro, se você contar uma história também curtinha, interessante no início, o que acontece? Quando você começa a contar a história, o ouvinte vai acompanhando sua narrativa. Você associa a história com a mensagem que você vai desenvolver. Ele já está prestando atenção em você. Portanto, contar a história no início é um bom recurso para você conquistar a atenção e o interesse dos ouvintes. No meio da fala, você está desenvolvendo lá a sua linha de argumentação. Depois de algum tempo, pelo contato visual, você percebe que as pessoas já estão começando a se desinteressar. Não adianta você continuar com o desenvolvimento do raciocínio, porque aquele foco de atenção do ouvinte já está viciado, ele não consegue mais prestar atenção. Então, o que você pode fazer? Interromper naquele momento e contar uma história leve, interessante, e, nesse caso, até sem nenhuma ligação com o assunto, só para apresentar uma novidade. O ouvinte está voando com o pensamento, ele percebe que tem algo interessante acontecendo, ele volta e continua prestando atenção. Esse é um outro objetivo, de manter a atenção e reconquistar a atenção das pessoas com a história. A história serve também para ilustrar aquilo que você está dizendo. Então, você, por exemplo, apresenta a solução para um problema lá, um projeto. E depois você conta uma história, você dá um exemplo de uma outra empresa que agiu assim, como é que eles atuaram, as dificuldades que tiveram, etc. Você reforça a sua linha de argumentação e, ao mesmo tempo, você ajuda o ouvinte a entender aquilo que você acabou de dizer. E é possível também contar uma história para fazer um encerramento. Depois que você já desenvolveu seus argumentos, você já refutou as objeções, a apresentação está pronta na hora de encerrar. Você pode pegar uma história curta que tenha ligação com o conteúdo e fazer um encerramento com ela também. Então, a história é muito útil. E nós podemos, às vezes, desenvolver uma apresentação inteira contando histórias. Você desenvolve. Eu, por exemplo, tenho muitos amigos palestrantes que fazem palestras maravilhosas, estão com a agenda sempre lotada, ganhando muito dinheiro e contando a própria história. Ele vai contando a história dele e vai associando com a mensagem. Eu treinei muitos artistas e treinei muitos atletas para que pudessem fazer palestras. Se você assistir a palestra, qual é a recomendação que eu dou? Vá contando como é que foi a sua carreira profissional, como é que você começou, as dificuldades que você teve, os momentos de superação, aquele sacrifício com treinamento, etc. E aí, à medida que você for contando, você vai introduzindo conceitos de administração, de vendas, e fica muito interessante, porque você passa a mensagem ao mesmo tempo em que você atrai o ouvinte com as histórias que você vai contando. Então, tem palestras maravilhosas. Por exemplo, o Meligeni, o nosso grande campeão de tênis. Preparei a palestra dele exatamente assim. Gustavo Borges foi outro também que preparou palestras maravilhosas a partir desse expediente, desse recurso, tanto contando a história dele e depois passando conceitos de comunicação. O Marcos Silva,
acho que eu não estou errando o nome dele, não. Tetracampeão brasileiro. Também uma palestra maravilhosa contando como é que foi a carreira dele. Então, é possível você, a partir da história, desenvolver também todo o conteúdo de uma apresentação. Então, eu recomendo àqueles que estão nos ouvindo agora, a partir de hoje, transforme-se num colecionador de histórias. Ouviu uma história interessante? Opa, anota num caderninho ou no seu celular 3, 4 passos da história para você não esquecer. A primeira vítima que você encontrar, conte a história. Porque depois que você contou essa história umas 3 ou 4 vezes, a história é sua. Bom, já contou 3, 4 vezes, bota lá na sua sacola e vai ouvindo história. Quando você tiver umas 15 histórias, 20 histórias, não é muito. Se você ficar atento, rapidamente você aprende essas histórias todas. E deixa no seu estoque. Quando você estiver conversando com uma pessoa, por exemplo, no momento certo, você encaixa aquela história, nem dá a impressão de que você está contando a história. Parece que ela faz parte natural da sua narrativa. Torna a conversa mais interessante, ilustra aquilo que você está dizendo, e você tem muita segurança, porque como você já contou essa história várias vezes, você tem a vontade em contar novamente naquele momento. Maravilha, Polito. Vamos imaginar a situação que a pessoa foi convidada para participar de uma reunião, um processo de negociação entre setores de uma mesma empresa ou entre empresas, e às vezes, nestes momentos, surge aquele clima de mais tensão. Como lidar com uma animosidade, né? Seja numa palestra, seja numa reunião, num processo de negociação, como se portar diante de um clima de maior agressividade em relação a você? Esses momentos são extremamente delicados. O conselho que eu dou é o seguinte: não reaja emocionalmente. Se você for agredido, uma observação contundente, até uma grosseria, você está fazendo o papel de vítima e aquele que agride faz o papel de algoz. Então, você, como vítima, você tem a solidariedade das pessoas que estão ali. Se você reagir emocionalmente, você inverte o papel. O outro passa a ser a vítima, você passa a ser o algoz e você perde essa solidariedade. Eu sei que não é fácil engolir sapo, às vezes temos vontade de voar no pescoço do camarada, mas tem que atuar com inteligência e não com o fígado, porque com o fígado qualquer um age. Agora, ser inteligente, contornar aquilo, então isso aqui tem que ser treinado. Outro detalhe, você vai fazer uma apresentação lá numa reunião, por exemplo, e você sabe que tem um capeta lá, que tem um demônio. O que você faz? Antes de começar, você já combina com o grupo. Fala, pessoal, eu tenho aqui um conjunto de informações para apresentar a vocês. Eu gostaria de seguir a minha linha de raciocínio. Então, se por acaso alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vamos combinar, no final da apresentação, eu me coloco à disposição de vocês e vou responder a qualquer tipo de pergunta que vocês fizerem. Então, por favor, só deixe a sequência, porque normalmente a pergunta feita tem a resposta na sequência. Então, para não quebrar o raciocínio, não vou consumir muito tempo, aí no final nós podemos conversar. Aí alguém vem lá, não vai... Agora, conforme nós havíamos combinado, no final da apresentação eu me coloco à disposição. Vamos aguardar completar aqui. Não, mas... Então, nós havíamos combinado e não deixa o demônio falar. Então, você combinando antes, você passa a ter um pouco mais de domínio dessas intervenções. E se, por acaso, não der certo, aí você não pode reagir emocionalmente. Agora, outro conselho, principalmente em reuniões corporativas. Se você vai apresentar uma proposta, um projeto, e sabe que vai encontrar resistência por parte de um diretor, de um gerente, o que é que você faz? Não é na hora da reunião que você vai mudar a opinião dele. Não vai. Porque na frente dos outros, quando ele levanta uma objeção, ele vai manter a posição dele, mesmo que chegue à conclusão de que ele está errado, ele precisa manter a posição. Então, qual é a tática boa? Antes da reunião, um dia antes, 2 dias antes, conversa com um, vai na sala dele, fala, eu vou apresentar o projeto, nós tivemos uma divergência num determinado momento, eu fiz um acerto aqui, veja se está bom para você, acho que eu posso ajudar. Você vai conversando, fica muito mais fácil você mudar a opinião dele numa conversa como essa do que lá na reunião. Então, se você conversou com aqueles mais esquisitos um pouco antes, você tem uma maior possibilidade de ter uma vida tranquila ali durante a sua exposição também. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas vale a pena. Isso que você falou me fez lembrar exatamente uma lição que um grande empresário me deu uma vez. Ele disse, olha, as reuniões de sucesso se constroem antes delas acontecerem.
É isso. Então, antes de você sentar à mesa para discutir o assunto, você já fez todos os acordos necessários e aquela reunião é uma reunião pro forma, apenas para a gente tomar café, tirar foto, apertar as mãos. Se você analisar, Clóvis, o que acontece na política, por exemplo, você acha que um deputado, um senador, ele vai lá apresentar um projeto e vai tentar convencer os pares dele naquilo? Não, já fez acordo aqui, já fez acerto lá. Na hora em que ele apresenta, é o que você está dizendo, é a formalidade, é tirar a fotografia e apertar a mão. Negócios importantes nós temos que resolver nos bastidores, não é na hora da reunião, não. Essa é uma grande lição, isso é uma coisa super importante para as pessoas entenderem, né? Vamos falar... outra, viu, dentro disso ainda, como esse assunto é muito importante, é preciso estudar muito bem que tipo de objeção você vai receber. Sim. Por exemplo, você vai apresentar um projeto, você sabe que alguém vai se sentir prejudicado com aquilo, que ele vai levantar uma objeção. Então, precisa analisar como você poderia refutar aquela objeção. E mais, se for muito importante, reúna a turma, os seus pares. Fala, olha, vou apresentar aqui, onde é que pega aqui? Ah, Clóvis, eu acho que eles vão apresentar resistência aqui, não vão concordar com isso. Tem esse ponto aqui, normalmente, da polêmica. Legal. E qual é a melhor saída? Olha, pela minha experiência, se você der essa explicação, pode funcionar, esse tipo de argumento resolve, dá para contornar por aqui. Quando você se prepara para as objeções, você ouve a objeção com muito mais tranquilidade, você ouve a objeção com muito mais serenidade e dá a resposta com muito mais confiança. Agora não se preparou, porque foi preguiçoso, vagabundo, não quis se preparar. Vem a objeção, você se surpreende e acusa. Vem outra, e aí você fica desestabilizado. Portanto, o mesmo trabalho que nós temos que ter para preparar os argumentos que vamos utilizar, nós temos que ter para preparar a defesa, as refutações que nós vamos apresentar também. Polito, essa questão dessa preparação é uma coisa super importante, né, para a gente fazer qualquer coisa, uma apresentação, para conduzir, participar de uma reunião, enfim, para fazer um trabalho bem feito, a preparação é a base, né? E dentro dessa linha de raciocínio, quer dizer, existe uma importância muito grande da leitura, das pessoas desenvolverem o gosto pela leitura, porque você, para se preparar, você vai precisar fazer uma pesquisa, você vai precisar levantar informações, você vai precisar ler muita coisa, acessar muito conhecimento para estar bem preparado. Hoje a gente vive uma realidade, aqui especialmente no Brasil, a gente vê os jovens com uma dificuldade maior. Outro dia a gente falou com a Alceli Barroso, que é da IBM, ela identificando isso, uma dificuldade nesse público mais jovem de concentração. É aquela geração do TikTok, é a geração do Twitter, você não escreve muito, sempre abreviado, você dispersa com muita velocidade, você não consegue focar muito tempo em uma coisa, e isso está gerando um sério problema, porque as pessoas não estão lendo, não estão desenvolvendo o conhecimento adequado, ficam só na superfície, e isso, dentro de um país que também tem um problema de educação, que é o nosso em específico, que tem um problema que as pessoas saem de uma educação pública, por exemplo, praticamente analfabetos funcionais, torna isso uma questão ainda mais grave, né? Esse modismo da brevidade da juventude, por conta, talvez, de uma transformação tecnológica, mas o despreparo educacional que faz com que as pessoas não consigam interpretar, não consigam ler, não tenham gosto pela leitura. O que fazer? Você tem razão, mas eu pego um jovem hoje de 10, 12 anos e comparo comigo quando eu tinha 10, 12 anos. Clóvis, eu era um imbecil, eu não sabia nada da vida. Absolutamente nada da vida. Quando eu pego um jovem de 15, 16 anos e comparo, então, eu falo, mas como é que eu podia ser tão ignorante? Olha só o conhecimento que tem. Então, existe essa questão da superficialidade, mas essa molecada está tão antenada em tudo aquilo que acontece que nós nos surpreendemos, às vezes, com os conhecimentos que eles têm. A questão da leitura. Lógico, aquele que lê, no momento em que ele está desenvolvendo um assunto, ele consegue sacar um exemplo naquele momento certo, fazer uma associação de ideias, alguém faz uma pergunta, ele consegue se lembrar de algo que aconteceu. Então, veja como a leitura enriquece e vai dando muita segurança. Mas eu escrevi um texto no UOL,
UOL, faz 2 semanas, que era o seguinte: Lula não era muito chegado em livros. E aí eu pego uma entrevista dada por ele mesmo, dizendo que ele era muito preguiçoso e que ele não conseguia ler um livro inteiro. E aí a questão que eu levanto é a seguinte: ora, se ele não conseguiu ler livros, e aquela história de que ele leu 40 livros na cadeia, aquilo é cascata, não leu. Se ele não conseguia ler um livro enquanto estava tudo bem, imagina se lá ele ia ler 40 livros. Não leu. Bom, pelo menos eu imagino que não. E agora, mas a pergunta é essa: como é que ele consegue discutir questões econômicas, sociais, políticas, com uma desenvoltura? Você coloca um economista, um administrador na frente dele para debater, ele dá um show nesses caras. Por quê? Porque algumas pessoas não aprendem lendo, algumas pessoas aprendem ouvindo. Então, ele, como conviveu com muitos intelectuais, pessoas muito bem preparadas, e tem ouvido muito bom, ele foi pegando uma informação aqui, uma informação ali, ele foi introduzindo. Veja que, ao longo da vida dele, ele foi acertando até a linguagem dele, ele cometia erros primários de gramática, e depois ele foi acertando aquilo. Quando ele está no meio dos operários, ele aí volta a falar errado de propósito. Mas quando ele estava na presidência, você via um acerto grande. Então, veja, a leitura é importante, eu sou testemunha disso aqui, eu sou o maior colecionador de livros antigos de oratória em português. Tem ninguém, você está vendo livros aqui atrás de mim, tem livros de 1700, 1750, 1800, são obras maravilhosas. Então, eu sou um apaixonado por livros, escrever 34 livros, mas existe isso. Conheço pessoas que aprendem de ouvir e conseguem desenvolver a inteligência, o raciocínio a partir dali. Portanto, a leitura é importante, mas o fato de uma pessoa não ser muito dedicada à leitura não significa que ela não possa se expressar bem também. Perfeito. Muito bem. Teve um momento que você falou da naturalidade. E aí eu estava lembrando de um texto seu, de um tempo atrás, você comentando sobre a Sabrina Sato, que te procurou uma época para fazer um curso com você. E ela tinha uma certa resistência ao chegar, e você foi perceber depois que era exatamente essa questão, que ela tinha medo que você modificasse o jeito dela de ser e ela perdesse a naturalidade. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Sabrina Sato, quando ela percebeu que ela teria alguma chance de se projetar, até um texto que eu escrevi sobre ela, como Sabrina Sato chegou a 1 milhão de remuneração por mês. Ao ganhar 1 milhão por mês, não é para qualquer um. E hoje, com o contrato que ela assinou, 1 milhão e mais merchan, etc., está ganhando 3 milhões por mês. Então, o que aconteceu? Quando ela percebeu que ela poderia se projetar, ela quis se preparar. E ela sabia que ela tinha que falar bem. Mas ela ficou muito resistente, hesitou, porque achou que ela fosse aprender um conjunto de técnicas e mudar o jeito dela. Aí, na conversa com ela, eu disse que todas as técnicas que ela iria desenvolver teriam que partir dela, porque a técnica era dela, não poderia mudar o jeito de ser, porque senão ela perderia a naturalidade. Aí ela ficou feliz da vida, porque é exatamente o que ela queria, porque ela já tinha aprendido a falar, ela já sabia como se expressar, só que não estava ainda aproveitando todos os recursos de comunicação que ela tinha à disposição. Aí ela conseguiu o desenvolvimento dela, cresceu, hoje dirige os programas aí com muita competência, com muita habilidade, e continuou com aquele mesmo jeitinho dela. Falou assim, mas ela fala muito a caipirada, aquele porquê, tal. Aquilo ali é dela, mas é um teatrinho também, porque ela sabe que aquilo ali dá resultado com a comunicação. Eu me lembro que um dia ela foi no programa do Jô Soares, o Jô Soares ficou impressionado, porque imaginou que fosse uma menininha lá, que meio bobinha, e ela deu um show divertida, contou histórias, contou os causos dela, e com liberdade, com muita espontaneidade. Então, a naturalidade é o que existe de mais importante na comunicação. Eu prefiro uma pessoa cometendo erros técnicos de comunicação básicos, mas se apresentando de uma forma natural, espontânea, aquele que acerta na técnica, mas com artificialismo. Porque aquele que erra na técnica, mas continua sendo natural, ele tem a confiança, ele tem a credibilidade. Aquele que acerta na técnica com artificialismo, as pessoas já começam a duvidar das intenções dele. Então, é preferível. O ideal será técnica com naturalidade, mas tiver que optar
é preferível sem técnica e com naturalidade. Maravilha. Numa empresa, né, vamos imaginar aí que a gente está vivendo uma crise. Que dicas, assim, que orientações em relação a uma comunicação, em se tratando de uma gestão de crise, você considera que são relevantes para um líder, para as pessoas que estão envolvidas dentro de uma empresa com uma situação como essa? Olha, primeiro de tudo, é importante não ser surpreendido com a crise. Você tem que fazer um planejamento. Por mais absurda que seja uma situação, você possa falar, isso não vai acontecer, você tem que estar preparado para situações como essa. Eu escrevi um texto falando sobre o comportamento do presidente da Vale na época de Brumadinho, como foi que ele se comportou. Muita gente criticou, não, porque tem empresa, etc. Ok, mas você no lugar dele, numa situação como essa, como é que você falaria? Você falaria diferente de como ele falou? Não, então é isso que tem que ser visto. Aconteceu a desgraça, como é que você vai se comportar? E, a partir daí, ele deu uma aula de começo, meio e fim de como se comportar. Demonstrou o sentimento que ele tinha pelo acontecido, como ele estava transtornado com aquilo. Falou de todas as soluções que estavam sendo apresentadas imediatamente, como todos os diretores já estavam lá em Brumadinho, analisando aquilo que poderia ser feito, todos os recursos financeiros colocando à disposição, ou seja, mostrou que estava consternado com aquilo e a solução que estava dando. Depois, fez um levantamento de tudo aquilo que a empresa fazia para não acontecer aquilo, a contratação de empresas de medição, etc., etc. Então, você acaba não resolvendo, às vezes, o problema, mas você consegue atenuar um momento difícil como esse que eu acabo de dizer a você. Nesses momentos, a gente costuma ver que a imprensa cai matando numa situação como essa aí que você falou. E em momentos de crise, a imprensa vê aquilo como um prato cheio, né? E eu sei de pessoas, de empresários, que são excelentes empresários e que têm pavor de relacionar-se com a imprensa. O que fazer para manter uma boa comunicação com a imprensa e, sobretudo, nesses momentos tão difíceis? Primeiro me contrata, não é, Clóvis? O camarada é empresário. A carreira dele, a empresa dele vai depender disso. Ele, com 6 horas de treinamento, ele resolve. Por que ele não vai fazer isso? Não é? Investimento barato resolve isso com muita facilidade. Tanto que eu e a Raquel, eu tenho ministrado muito treinamento com a minha filha, a Raquel. A Raquel está comigo há 25 anos. Tanto que os últimos livros nós escrevemos juntos. Até o último livro que nós lançamos, que é esse aqui, olha, Segredos da Boa Comunicação no Mundo Corporativo. Muitíssimo bem esse livro que eu fiz com ela, existe de mais atual. E fizemos um outro também, curioso, que é esse aqui, Oratória para Líderes Religiosos. Tivemos a ousadia de fazer o melhor livro para pregadores já feito. Eu tenho feito com ela. Então, eu e a Raquel temos ministrado muitos cursos para gestores que precisam sempre se apresentar diante da imprensa. Como é que eles têm que se comunicar, como é que eles têm que falar, como é que têm que analisar. E aquilo que nós vimos desde o princípio, a solução é o preparo. Você não pode ir para uma entrevista sem se preparar. Que tipo de mídia você vai enfrentar, se esses repórteres que você vai enfrentar costumam ser contundentes, se são mais amáveis, se você conhece, não conhece, que tipo de informação ele já tem. E aí você vai se abastecer de todas as respostas que você poderia dar e procurar, nessas respostas, não comprometer a empresa e não se comprometer. É complicado, mas parece ser muito mais difícil do que é, porque quando você se prepara, você tem condições de enfrentar com muita tranquilidade situação como essa. Perfeito. Você tem um trabalho, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, você tem um trabalho social muito interessante, você tinha uma ONG, a Via de Acesso, né? Que você isso. Trabalhava com a formação de jovens para o mercado de trabalho. Conta um pouquinho dessa Perfeitamente. História. Eu sou presidente dessa ONG há 18 anos. É o meu trabalho voluntário e me dá muito prazer, porque você imagina, quando eu cheguei em São Paulo para trabalhar, eu não tinha quem me ajudasse.
eu me lembro que eu chegava nas empresas, falava, qual a experiência que você tem? Eu vou começar a trabalhar, que tipo de experiência? Hoje eu já teria tido um comportamento diferente daquele que eu tive quando me apresentei, mas faltava orientação, não tinha orientação nenhuma. Então, com esse trabalho, eu procuro, junto com o nosso conselho, que é um conselho maravilhoso, com gente de altíssimo escalão, também trabalhando voluntariamente, e nós procuramos capacitar os jovens para que possam ingressar bem no mercado de trabalho. Por exemplo, o jovem vai aprender a se vestir corretamente. Falar, não, mas cada um põe a roupa que quer. Mas não adianta, se a maneira como você está se trajando vai encontrar resistência no tipo de empresa que você vai trabalhar, não adianta você querer ser mais realista que o rei. Tem que se adaptar a isso aí. Vai aprender a escrever de uma forma mais correta. Temos lá o curso de redação para ele. Vai aprender a se comunicar, vai aprender a falar bem, a respeitar a hierarquia na medida certa. Porque o jovem, às vezes, ele chega numa empresa, você acompanhou bem isso, não é, Clóvis? Chega numa empresa e se comportando como ele se comportava na casa dele, querendo sentar na mesa, chamando o diretor de ô meu. Não tem, a vida fica curta. Ele sabendo respeitar a cultura da empresa, o ambiente onde ele vai trabalhar, a possibilidade de crescimento, a possibilidade de progresso na carreira é muito maior. Então, esse trabalho que nós fazemos, antes da pandemia, nós realizávamos os fóruns de carreira, o maior fórum de carreira para jovem do país. Nós chegávamos a ter 12 mil inscrições em cada fórum desse. Eram 2 palestras de manhã e 2 palestras da tarde. Nós levávamos os CEOs das maiores empresas do país para contar um pouquinho para esses jovens o que eles deveriam fazer. Eu me lembro que o Fernando Terdi, que foi meu aluno também, ele foi presidente da Nokia, da Intelig, da Skin Cariol, e ele chegou para o jovem e disse o seguinte: na nossa empresa, se você não falar 2 idiomas, você nem preenche a ficha. Ele fala, e vai usar 2 idiomas? Não, talvez não use nenhum. Mas é tanta gente procurando que você conhecer 2 idiomas já é um diferencial, é uma pessoa que está preocupada com o aprimoramento. Outro detalhe, onde você quer chegar na vida? Na minha posição, eu sou presidente da empresa. Quais são os atributos, os requisitos para que você chegue? Esse. Em que estágio você está hoje? O que você precisa fazer? Qual o caminho que você tem que percorrer para chegar até aqui? Então, se você está no comecinho e tem condições de estudar, de se preparar, corra, porque daqui a pouco já não dá mais tempo. Então, o jovem que ouvia isso, a impressão que dava é que ele estava na sala de visitas da casa desse presidente, ouvindo ali o seu aconselhamento. Olha que maravilha isso. Então, saía um, entrava outro. Eu me lembro que nós tivemos um evento curiosíssimo. Estava lá o Max Geringer, todo mundo conhece o Max Geringer, e estava o Walter Longo também, que é muito conhecido. Ele foi CEO do Grupo Abril. O Max Geringer, olha que interessante, ele foi e disse o seguinte, olha, o jovem tem que se comportar assim, tem que aprender isso, tem que respeitar isso. Ele deu toda a cartilha. Foi o Walter Longo e falou, olha, o jovem não pode ser muito corretinho, muito redondinho, muito quadradinho. Ele tem que ser irreverente, porque no momento de crise, a empresa vai depender desse irreverente que sai da curva, que sai da caixa para resolver o problema. Então, quanto mais irreverente você for, melhor. Aí fala assim, puxa vida, como é que vai resolver? Um falou que ele tinha que seguir algumas normas, o outro falou que tinha que ser diferente. E aí, a explicação. Depende do tipo de atividade que você vai desenvolver. Por exemplo, vai trabalhar numa instituição financeira, mercado financeiro. Você tem que ser esse tipo que o Marx recomendou. Vai trabalhar numa empresa de publicidade, por exemplo, aí tem que ser um cara mais reverente, cabeça pensante, etc. Então, os dois tinham razão. E aí veio a explicação. Você vai seguir a orientação que seja mais adequada para o tipo de empresa que você queira trabalhar. Olha que legal isso aí, não é? Perfeito. E nesse processo aí, desses 18 anos que você falou, da ONG, quantas pessoas foram qualificadas para o mercado de trabalho, né? Bom, tinha uma conta lá de 500 mil jovens, mas pediram para que eu refizesse, mas foram centenas de milhares de jovens preparados. Isso não tem dinheiro que paga, não é, Clóvis? Sabia que você contribuiu. Quantos que estão aí no mercado, depois de 18 anos, tem CEOs da empresa, tem diretores da empresa que estão aí
fazendo um sucesso danado e que começaram ali pelas nossas mãos, com a nossa orientação. Muito bom. Falando dessa atividade de preparação, né, hoje como é que está a sua escola? Né? Que tipo de cursos presenciais estão sendo oferecidos? Que tipo de cursos digital está sendo apresentado? Isso, muito bem. Então, o que acontece? Não adianta você fazer curso presencial hoje que não vai ninguém. Tá. As pessoas não vão. Só aqueles em company, né? Naqueles grupos já fechados. Não vão. Não. Nem as empresas não estão fazendo, não adianta. Então, a minha escola, com essa estrutura toda que eu disse, ela está fechada há 2 anos. 2 anos sem nenhum curso presencial. Nós desenvolvemos os cursos remotos, por exemplo, que nós estamos fazendo aqui agora. E com um resultado tão excepcional que dificilmente eu volto para o presencial, Clóvis. Porque no curso remoto, eu consigo passar mais teoria, eu consigo fazer mais gravações, eu consigo fazer mais avaliações, o resultado é muito melhor em menos tempo. Perfeito. Tanto que alguns que haviam iniciado o treinamento presencial e por causa da pandemia tiveram que interromper, eles depois completaram o curso no remoto. E aí me comentaram o seguinte: Polito, esse treinamento é muito, mas muito melhor que o curso presencial. É muito melhor. Às vezes eu passo as gravações que eu faço lá para a Virgínia, que é a nossa coordenadora de curso. O aluno no presencial tinha aula que ele fazia 2 gravações, quando gravava muito, 3 gravações. Hoje eu mando para ela 7, 8, 9 gravações de uma aula. Eu falo, olha a quantidade de exercícios que o aluno está fazendo, a quantidade de observações que eu faço, de avaliações que tem, de orientação que ele recebe. Então, o curso remoto, online, foi uma descoberta maravilhosa. Nós tivemos que reestruturar tudo, porque se você quiser pegar o que você faz no presencial e transportar para o remoto diretamente, é fracasso. Até a Raquel, que desenvolveu muito bem esse estudo, você tem que olhar a carga horária, você não pode ter a mesma carga horária, tem que ser um tempo menor, as pessoas não têm condições de se concentrar tanto tempo online, você precisa reduzir um pouco mais, você tem que interagir mais com o aluno ele tem que participar mais do que ele participava no presencial, ele tem que falar mais, fazer mais perguntas. Então, nós fomos fazendo essas adaptações e o curso ficou redondo. Então, nós temos o curso remoto, que interage exatamente como estou fazendo com você, e nós gravamos também cursos online, que vão muito bem. Até isso é uma informação que a Hotmart divulga, então não tem como esconder. Nós recebemos o prêmio porque conseguimos a venda de 2 milhões de cursos online. Quer dizer, é uma loucura uma coisa dessa. Então, as pessoas vão fazendo, vão recomendando. Então, hoje, nós estamos... Tanto que, eu vou até mostrar o bastidor para você. Olha o que eu acabei montando aqui, você está vendo? Temos iluminação, tudo profissional, né? Uma coisa bem feita, bem montada, para que o aluno se sinta amparado e sinta que está aprendendo com algo que seja muito profissional mesmo. E a divulgação disso tudo eu faço pelo Instagram, que você conhece muito bem, @Polito. Ali eu vou dando dicas de comunicação, pequenos vídeos que as pessoas possam acessar, e tem todas as informações a respeito desses cursos também, Clóvis. @Polito. @Polito. Pelo Instagram, pode acessar aí. Isso. É o melhor caminho que tem. Maravilha. Polito, a gente está entrando na reta final. Se a gente fosse pensar assim, algumas lições que você aprendeu ao longo de sua carreira, o que é que você destacaria como o mais importante do seu aprendizado pessoal em relação ao desenvolvimento de sua carreira profissional, em relação do que você faz? Bom, primeiríssimo, você tem que descobrir o que é que você gosta e se dedicar a isso. Por exemplo, o filho, é muito comum isso, o filho vai mal de matemática, né? Mal, vai tirar lá nota 5, 6, né? E vai muito bem de português, tira 9, 10, 9, 10. O que normalmente o pai faz? Arruma um professor particular de matemática. Contrário, matemática deixa ele tirar 5 ou 6 e passa o negócio dele não é esse. Arrume um professor de português, porque se ele tira 10, ele vai ter que ter excelência naquilo que ele está fazendo. Portanto, descobrir aquilo que você gosta e investir.
estudar muito, se dedicar muito, fazer cursos, tudo que você puder saber. Tem que ser uma referência naquilo que você faz. Tem que ser o melhor que você puder ser naquilo que você faz. Então, tem que se apaixonar. Outra. Desenvolver as forças. Como é que é, Clóvis? Desenvolver as forças. Tudo, é. Porque, olha, você já tem a paixão. O que acontece? Fala, o jovem não quer saber de nada, o jovem é preguiçoso. Aí vem a Madonna fazer um show aqui em São Paulo. Uma semana antes, o jovem está lá numa barraquinha, passando fome, passando frio, sem ter lugar para ir no banheiro, comendo aquelas comidas ali, e ele faz aquele para poder conseguir o ingresso dele. Então, se ele, quando quer algo, ele se dedica, ele passa por sacrifício, ora, tem que encontrar aquilo que ele gosta de fazer. Aquilo que gosta de fazer. Bom, aí vai se dedicar. Outra, não desistir, porque o que acontece? Qualquer tipo de atividade você vai ter problema. Qualquer atividade, você tem um problema, você tem outro problema. E alguns acabam desistindo, falam, não vai dar, isso aqui não dá. Não é para desistir. Os problemas fazem parte de qualquer tipo de... Tanto do empregado, do gerente, do diretor, como do empresário, do empreendedor. Ele tem que saber que ele precisa enfrentar os desafios e superar. De vez em quando chega algum e diz assim para mim, Polito, não deu certo o negócio lá, sabe? Eu montei, mas aí vieram os chineses, entraram com preço mais barato, aí teve lá o plano do Collor, teve lá o outro plano, e aí acabou com o meu negócio, veio a pandemia, acabou com o meu negócio. Aí, tudo bem, está certo. Você ouve uma justificativa como essa, o cara tem razão. Mas lá no fundo eu penso assim, mas se ele tivesse caído, levantado, caído, levantado, caído, levantado, em algum momento ele encontraria uma porta de saída. Porque o que acontece? Nós vemos os problemas na vida numa linha reta, né? É uma linha reta. Você está aqui, vai chegar aqui. Só que a vida não é assim. A vida ela vai dando voltas, vai dando voltas. Então, hoje você está aqui, mas estão acontecendo fatos em outros locais que vão interferir e que possam surgir como uma solução para aquilo que você está passando. Então, se você insiste, se você se dedica, se você acredita, a chance de você encontrar uma portinha lá na frente é sempre muito maior. Às vezes, você para antes de chegar naquela porta que seria a porta da solução. Então, esse aprendizado é ser apaixonado por aquilo que faz, se dedicar ao aprendizado, porque aí as oportunidades aparecem, você está pronto. Se você... ele teve sorte, mas ele estava preparado no momento certo, ele aproveitou aquela oportunidade. Se não estivesse preparado, a possibilidade ia passar na vida dele e nem notaria que isso aí tinha passado. Então, tem que se apaixonar por alguma coisa. Tem que gostar de alguma coisa. E mais, às vezes, a pessoa está fazendo uma determinada atividade e acha que não gosta, porque ela não conhece. Mas, à medida que ela vai conhecendo um pouquinho mais, ela vai conhecendo, ela vai tendo domínio, aí ela passa a se apaixonar porque ela conhece determinada atividade. E aí pode ser uma alavanca para que ela continue. Então, tem que ser firme, não pode desistir, não. Perfeito. Vamos também aproveitar aqui para a gente reforçar um pouco isso. Quais foram os maiores problemas que você enfrentou na sua carreira e como você conseguiu superá-los? Problema que não faltou, não é? Porque os problemas vêm mesmo. Agora, um problema que surgiu ao longo da minha carreira foi logo no começo. Eu montei a escola estava se desenvolvendo, mas chegou num determinado momento, Clóvis, que deu uma parada, não ia. Por mais que eu tentasse, não crescia. Aí eu cheguei à conclusão de que para crescer um pouco mais, eu precisaria fazer algum tipo de investimento, principalmente em propaganda. Mas como fazer propaganda se eu não tinha dinheiro? Não tinha recurso. Aí o que eu fiz? Juntei o que eu tinha, carro, apartamento, mais umas coisas, telefone naquela época valia, você colocava até no imposto de renda, né? Juntei tudo e falei, eu vou fazer uma campanha publicitária forte. Se por acaso não der certo, tudo bem, eu vendo o que eu tenho, começo de novo, eu não vou quebrar, eu não quebro, mas pelo menos eu vou fazer uma tentativa. E aí
liguei, que eu não conhecia agência nenhuma, liguei para uma agência de publicidade e, por telefone, eu ditei aquilo que eu queria. E um anúncio grande, página 5 no Estadão. Eu nem assinava o jornal. Chegou no domingo, levantei, fui lá na banca de jornal ver o anúncio. Estava lá, curso de expressão verbal. Só que expressão, ao invés de escrever com X, escreveram com S. Que vergonha. O Clóvis, as pessoas ligavam e falavam, escuta, mas aí só ensina a falar ou ensina a escrever também? Né? Aquele foi um momento, mas a vergonha foi tão grande que eu pensei mesmo em desistir. Mas liguei para a agência de publicidade, eles reconheceram que eles tinham cometido o erro e fizeram o seguinte, repetir o anúncio no outro domingo, igualzinho, sem custo. Então, mesmo não tendo dado o resultado, mas deu algum resultado. Deu algum. E eu que tinha grana para fazer um, consegui fazer 2. Então, isso é uma solução inesperada. E aconteceu um outro fato curioso, que a escola ficava na Avenida Iraí, 2226. E eles erraram, eram vários anúncios pequenininhos, eles erraram, eles colocaram 2236. Estava errado o número. Aí fui lá com o dono da casa do número e falei, olha, se por acaso alguém vier aqui perguntar, a casa da escola é aqui embaixo. Tá, não, tá bom, tal. E aí, mais uma vez, eles repetiram. Então, foram situações de desânimo, onde eu tive que enfrentar uma vergonha enorme, né? Porque as pessoas viviam... E daquilo durou muito tempo, né? Ensina só a falar ou a escrever também. Mas foi uma possibilidade que eu tive de alavancar. E, a partir daí, eu cheguei a uma conclusão de que se a minha escola tivesse uma grande projeção, o meu nome fosse bem projetado, se eu fizesse um trabalho de qualidade, é isso que daria certo. Então, durante muitos anos, Clóvis, eu gastei 90% da minha receita, 90% da receita, em publicidade. Então, fazia aqueles anúncios de página inteira na Folha, no Estadão. Até hoje as pessoas se lembram daquilo. Então, quem via, nossa, deve ser uma escola enorme. Era uma casinha pequenininha que estava lá. Mas isso ajudou a projetar o nome, a divulgar o nome, e aí, com qualidade de trabalho, você vai se firmando no mercado. O desafio da pandemia foi algo também fora do comum? Foi algo assim? Como foi enfrentar essa paralisação total, praticamente, das atividades? Porque o que acontece, Clóvis? No começo você acha que serão 15 dias, então você mantém a sua estrutura. Aí fala assim, não, um pouco mais, uns 3 meses. Aí você vai desmontar a estrutura, como é que você faz? Não, vai levar mais 6 meses. E foi. Bom, eu sei que com essa vai, foram 2 anos. E você mantendo uma estrutura pesada, como eu tenho, imagina, estrutura pesadíssima, e sem ter a receita da escola, isso foi extremamente difícil. Mas esse é um outro ensinamento que tem que ter. Você tem que ter pé no chão. Você tem que ter recursos para as crises. As pessoas, às vezes, não veem isso. Eu falo para a minha garotada, falo, se prepare para a crise. Tem um estudo do professor Marins dizendo o seguinte, que todos os anos nós passamos, em média, por 7 crises. 7 crises. Crises mais fortes, mais fracas, mas você passa por 7 crises. Então, se você não se preparar para essas crises, se for apanhado de surpresa, você sucumbe, você não consegue resistir. Então, tem que saber que você tem que ter recurso para que, num momento qualquer, você tenha condições. Então, eu fui sempre muito previdente, consegui segurar. Aí, o desenvolvimento dos cursos remotos também foi algo maravilhoso que aconteceu, então deu para suportar bem. Mas muito difícil. Se não tivesse sido previdente e não tivesse encontrado o caminho do curso remoto, você vê, uma escola de quase 50 anos poderia ter desaparecido. Muito bom. Olha, Polito, super obrigado. Eu vou deixar um espaço para você fazer um fechamento, mas eu quero aqui aproveitar para agradecer assim enormemente a sua generosidade de estar aqui hoje batendo esse papo conosco. Tenho certeza que os inscritos aqui do canal tiveram uma ótima referência de tudo que a gente colocou aqui, tiveram pelos comentários, muita gente aqui agradecendo, falando do nível, da sua experiência, alguns dizendo que vão procurar fazer contato, conhecer os seus cursos, e muita gente aqui agradecendo. Então, eu entendo que eu já tinha a expectativa de que seria muito bom e, de fato, foi.
É sempre um prazer, uma grande oportunidade estar conversando com você. Eu quero recomendar alguns livros seus que tenho aqui, ó. Esse daqui, do Super Dicas para Falar Bem em Conversas e Apresentações. Esse livro, em 2006, foi um dos 10 livros mais vendidos no Brasil durante o ano todo. Ele foi publicado no mundo inteiro. Como curiosidade, eu sei que nós já estouramos aí, mas, por exemplo, esse livro aqui é esse aí na Rússia, olha. Tá vendo? É uma publicação na Rússia. É uma emoção, Clóvis. Eu abro o livro e não consigo entender uma palavra do que eu escrevi, né? Aqui um outro exemplar, né? Seja um ótimo orador. É um livro que foi muito útil. Como falar de improviso. Né? Então, Como falar de improviso, essa aqui é uma publicação da Itália, Como Parlare Abbraccio. Também é um livro que faz muito sucesso, é exatamente esse aí. E esse outro fale muito melhor. Muito melhor. Algumas publicações suas que sempre foram muito úteis. E aí eu quero agradecer. Diga. Se fosse para recomendar um livro, esse aqui que é o último, né? Segredos da Boa Comunicação no Mundo Corporativo. Esse é o livro que valeria a pena ter, porque tudo que existe de mais atual e mais moderno nós incluímos aqui. Tá? Show de bola. E aí, meu muito obrigado, de fato, realmente foi muito agradável, passou rápido, as boas conversas passam rápido. Foi muito agradável. Mesmo gravada, e as pessoas poderão assistir novamente, ou quem não assistiu por causa do horário vai poder assistir em outro momento. E aí eu quero deixar de público meu grande agradecimento a você por estarmos aqui conversando. Como eu disse, eu me senti honrado com o seu convite. Você é sempre uma pessoa muito gentil, muito agradável. Você me deixou muito à vontade aqui para essa conversa. Eu me senti como se eu estivesse na sala de visitas, conversando com um amigo querido, batendo um papo. E eu acho que provavelmente as pessoas perceberam isso também. Aquilo que eu falei de ser apaixonado, se fosse para dar uma sugestão, um conselho para alguém, eu, como sou muito mais velho, posso dar conselho para as pessoas, se apaixone por alguma coisa. Eu, por exemplo, eu gosto muito, quando eu posso, Clóvis, visitar empresas. Não dá tempo, porque eu tenho que ministrar os cursos, mas quando eu posso, eu vou. Porque eu quero que as pessoas vejam o brilho no meu olho. Né? Alguns até falam, nossa, mas é você mesmo que veio. Porque eles acham que depois de quase 50 anos eu delego isso para alguém fazer. Mas eu mesmo, pessoalmente, vou, porque eu quero que as pessoas vejam essa paixão que eu tenho por aquilo que eu faço. Então, trabalhar de manhã, à tarde e à noite, você não cansa, porque é sempre um momento de muito lazer. Trabalho nos finais de semana também com muito prazer. Escrevo de madrugada esses livros, todos esses artigos, faço com muito prazer. Realmente eu não me canso, porque faço aquilo que eu gosto. E se eu puder encontrar com alguns dos seus ouvintes em algum momento, vou ter muito prazer também. Maravilha. Muito obrigado. Fica com Deus. A gente volta a se falar em outra ocasião. Um forte abraço. Tudo de bom para você. Muito obrigado. Boa sorte. Felicidade. Tchau. Obrigado a todos. Excelente noite para todo mundo. Tchau.